Então, boa tarde novamente. Eu sou o Dr. Irineu Massai, eu sou infectologista, sou professor aqui na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e a Mantris nos proporciona hoje um momento de interação, em que, no primeiro momento dessa live, eu vou falar alguns aspectos técnicos da Covid-19, do novo coronavírus, e explicar o porquê de cada vez mais ser necessária a testagem da população, a testagem em números de pessoas muito maior do que nós temos hoje. Vejam, há muito pouco tempo atrás, meses atrás, a Organização Mundial de Saúde identificou e divulgou uma nova doença, a Covid-19, no mundo inteiro. Doença essa que não só rapidamente chegou a diversos países, quando também mostrou sua magnitude aqui no Brasil, inclusive. Razões para isso ter acontecido são várias, em especial a facilidade do vírus ter se transportado no mundo inteiro, seja pela facilidade de transportes aéreos, terrestres, marítimos, mas também por diversos comportamentos do ser humano, em encontrar o vírus num reservatório que era o morcego, nas condições de saneamento básico das regiões que ainda aumentaram a magnitude da pandemia, mas também pelo comportamento do ser humano em agredir a natureza e em ter contato com animais silvestres vivos. Tudo isso fez com que nós vivenciássemos mais uma pandemia na história da humanidade. Então, é uma doença zoonótica que, por diversos fatores concomitantes, causados pela interação do ser humano com o mundo, como ele é hoje, favoreceu mais esta pandemia. Em especial aqui no Brasil, essa virose, esse novo coronavírus, vem se somar a diversos outros vírus que já comumente afetam a nossa população, em especial na época de inverno, quando as doenças respiratórias são muito mais comuns. Então, o novo coronavírus, que está presente no nosso meio hoje, ele vai partilhar as infecções com os vírus das gripes, que espero que a maior parte de vocês já tenham sido vacinados. Se não, mais uma recomendação. Por que isso? Porque o coronavírus não só tem sinais e sintomas muito parecidos com o da gripe comum, quanto as manifestações clínicas tendem a se somar, tendo mais de um vírus envolvido. Então, o vírus do coronavírus, ele acaba se multiplicando e se somando aos outros vírus que já existem habitualmente nos meses de inverno aqui no nosso meio. É bem verdade que a pandemia, nos principais países em que ela começou, já existe uma queda, uma desaceleração, um final da pandemia, mas isso não está acontecendo ainda nos principais países de número de casos, como nos Estados Unidos e até no Brasil. A nossa situação ainda é de um crescente, de um aumento do número de casos. E lembrar que no próprio Brasil a situação é bastante heterogênea, bastante diversa. A cidade de São Paulo tem uma realidade diferente de Belo Horizonte, que tem uma realidade diferente de Manaus, e essa heterogeneidade, essa diversidade também nos faz raciocinar qual é a melhor maneira de enfrentamento. Provavelmente uma receita única não será a adotada para as diferentes regiões do Brasil com dimensões continentais. Então, hoje nós temos mais de 580 mil casos documentados no Brasil, mas lembrar que esses casos documentados se resumem, na sua imensa maioria, nos casos que foi possível testar. E pela atual normatização no Brasil, a testagem só é feita nos pacientes que procuram o hospital e que, por razões clínicas, precisam ficar internados. Aqueles pacientes que procuraram o hospital e não foram internados, não tem essa testagem. A testagem que documenta aqui o número de casos no Brasil são dos pacientes mais graves, os pacientes que precisaram internação. Ou profissionais da área da saúde que tiveram contato ou sintomas também são testados. A imensa maioria das pessoas não foi testada ainda para diagnóstico de coronavírus. Se estima, por diversos trabalhos, que esse número aqui do Brasil, de 584 mil casos,
na verdade, está subestimado. Existem estudos que, a depender da região do Brasil, esse número é 7 vezes a 20 vezes maior. Em média, 12 a 14 vezes. Então, percebam que o número real de brasileiros infectados pelo coronavírus é da ordem aí de mais de 6 milhões de pessoas. Por um lado, é um número extremamente expressivo, mas um número pequeno ainda, mediante ao contingente total de brasileiros. 210 milhões é um universo muito maior do que os 6 milhões estimados. Também sabemos que o atual cenário brasileiro é de cada dia mais em que a infecção vai acontecendo no nosso país, né? O número de casos vai aumentando e ainda estamos nessa crescente, nessa curva crescente, a estrutura de cuidado vai ficando escassa, ela é finita. Por mais que tenham sido feitos intensos movimentos para ter mais leitos de UTI, hospitais de campanha, esse número é finito e a tendência é haver um esgotamento dessa estrutura de assistência. Então, a gente sabe hoje que 5 estados do país, dados da Folha de São Paulo, hoje de 4 de junho, 5 estados do país já têm mais de 90%, ou 90% aí pelo menos, dos leitos de UTI ocupados. Amapá, Pernambuco, Acre, Rio Grande do Norte e Maranhão. O estado de São Paulo ainda não chegou nesse nível, mas existe uma tendência para isso ocorrer nos próximos dias. Em contrapartida, outros locais do globo, que já vivenciaram o pico da pandemia, não nós, como a Espanha, começam a pensar em reabrir as suas atividades essenciais e também as não essenciais, né? Em atividades que até então eram proibidas para as crianças, por exemplo, circular livremente, começa a ser já realidade em alguns países. Lembrando que a letalidade, a gravidade da doença não é desprezível. É uma doença que tem a sua magnitude, a sua importância em letalidade, maior do que a gripe comum, por exemplo, mas o peso correto dessa letalidade só vai vir a ser conhecido quando a gente fizer realmente a testagem em massa da população. Porque a letalidade, pessoal, é o número de casos de óbito por coronavírus sobre o denominador, então, o número de casos de coronavírus. Esse número aqui está sendo superestimado porque o número de casos que nós documentamos é muito inferior ao que existe. Então, a letalidade real do novo coronavírus ainda não sabemos, porque justamente nós não conseguimos ainda testar o contingente total de pessoas no Brasil. Lembrando que todo mundo já está bem treinado em reconhecer os sinais e sintomas da Covid-19 são aquelas da gripe. A gente tem chamado a gripe seca, em que tem febre, tosse, né, perda de olfato, perda do paladar, né, e um pequeno percentual das pessoas vai ter o quadro de pneumonia ou o quadro mais grave de insuficiência respiratória. Mas o que eu quero salientar aqui com esse slide é que 80% das pessoas que se forem infectadas pelo novo coronavírus não vão ter sintomas aparentes importantes. Então, é bem provável que a maior parte das pessoas que venham a ter infecção nem se percebam estarem infectadas. Daí a importância da testagem, porque muitas pessoas que acham que não tiveram o vírus, a Covid-19, podem já ter experimentado e não ser mais, então, suscetíveis. Isso acontece pelo efeito que nós, na infectologia, chamamos de efeito iceberg. Esse conceito traduz o que nós vemos naquela pedra de gelo que fica nos polos, nas águas polares, né? Em que é exuberante a pedra de gelo, mas aquela parte que fica para fora da água, por mais que seja bela, exuberante, é a menor parte do problema. A maior parte da pedra fica submersa, inaparente. E é justamente o que acontece com o coronavírus. A maior parte das pessoas com infecção pelo SARS-CoV-2, né, pelo vírus, o novo coronavírus, não apresenta sintomas que fazem a pessoa se preocupar. Então, a necessidade da testagem fica ainda mais evidente, porque muitas pessoas
já tiveram ou estão com infecção aguda e nem sabem, nem se percebem doentes. Também, no atual cenário brasileiro, nós não temos ainda uma terapêutica definitiva, específica para o vírus. Nós fazemos o tratamento de suporte. O que é o tratamento de suporte? O tratamento que se baseia na repercussão clínica, nos sinais e sintomas. Se eles são leves, são sintomáticos. Se eles são graves, felizmente na minoria dos casos, precisam de terapia intensiva. E esse suporte intensivo é genérico. Ele precisa de estabilizar os órgãos que vão sendo lesados pela Covid-19. Mas ainda não existe uma terapêutica definitiva, absoluta, de qual remédio ou quais remédios vão ser fundamentais para o tratamento. Existe uma evolução cada vez mais com o uso de remédios antigos que estão sendo testados. Da mesma maneira, existem as vacinas em desenvolvimento, que ainda não chegaram no nosso meio, para proteger a população. E somente quando a população conseguir experimentar o vírus, né, por conta de vacinas, ou experimentar o vírus em 70%, 80% da população, é que a pandemia realmente irá embora. Enquanto isso não acontece, o que nós precisamos é ter uma estrutura corajosa e sem histeria, sem pânico, de como continuar enfrentando a pandemia até ela ir embora. Como seria esse enfrentamento? Na opinião de vários especialistas, quanto mais se souber na nossa população e mundial quem são as pessoas ainda suscetíveis ao vírus, por que isso? Porque, como eu comentei, a maior parte das pessoas não vão se perceber doentes, não vão ter sintomas específicos. A maior parte vão ter sintomas leves, frustros ou até assintomáticos. E daí, enquanto nós não percebemos quão grande é essa população ou quão pequena ela é, fica difícil as ações sanitárias de saída de quarentena. Porque se por um lado é fácil determinar quanto de estrutura hospitalar nós temos, por outro lado, não é fácil determinar quantas pessoas já estão imunes ao vírus ou quantas pessoas ainda estão sob risco. E como que são feitas as testagens, né? Quais são os testes diagnósticos disponíveis? Existem, basicamente, duas grandes vertentes de testes. Os testes que vão amplificar o material genético do vírus, que são os testes de PCR, um teste molecular, e este é principalmente indicado para quem apresenta sintomas, né? Idealmente, coletar esse teste de PCR, né, que é com suave na narina, né, um suave nasal e na orofaringe, nos indivíduos que têm sintomas, notadamente uma janela que favorece o diagnóstico preciso entre o 4º e o 7º dia de sintomas. Sendo feito esse exame fora dessa janela, a sensibilidade do exame cai bastante, e ocorrendo o risco de falsos resultados negativos, ou seja, o indivíduo tendo a doença, só que o teste não consegue detectar. O PCR, então, que é um teste padrão ouro, considerado padrão ouro, ele tem a sua empregabilidade, o seu uso efetivo para aquele indivíduo que tem sintomas, em especial se coletado da maneira correta entre o 4º ao 7º dia. Também existem outros testes que vão em busca não do material genético do vírus, mas vão em busca dos anticorpos que o nosso corpo produz frente ao vírus, que uma vez nos infecte. Esses testes sorológicos, eles detectam no indivíduo com sintoma e também nos indivíduos assintomáticos. E quem sabe seja aí a principal empregabilidade. As pessoas que não se percebem doentes poderem fazer os testes de anticorpos justamente para saber se já estão imunes ou se ainda são suscetíveis ou se estão com infecção aguda. Os testes sorológicos também têm uma janela, tem um risco de falso negativo, ou seja, fazer o teste e ele dar negativo não significa excluir a presença da infecção, mas ele é muito melhorado naqueles pacientes em que a gente usa da maneira correta. Então, os testes sorológicos, os testes rápidos, que vão em busca dos anticorpos, eles têm a sua maior sensibilidade naquelas pessoas que já tiveram mais de 14 dias de contato com o vírus.
ou naqueles pacientes que nunca mostraram nenhum sintoma. Então, qual a razão de testar? Por várias razões, nós precisamos testar nas populações todas que estão sofrendo com a pandemia, mas, tecnicamente falando, os motivos principais para a testagem em massa da população, usar os testes diagnósticos, são vários. Principalmente para afirmar o diagnóstico e orientar uma conduta. Se eu fizer o diagnóstico de alguém com infecção aguda e, portanto, transmissora do vírus, eu consigo orientar a quarentena, consigo orientar os familiares, consigo orientar, inclusive, os contactantes. Também, outro motivo importante para usarmos os testes diagnósticos são as ações de vigilância, que, a depender de cada caso, dos seus contactuantes, eu consigo reduzir a circulação do vírus naquela comunidade. Eu também vou conseguir estimar a disseminação da doença em cada bairro, em cada município, em cada comunidade. Identificar grupos populacionais que estão sendo mais acometidos, identificar no futuro breve até potenciais doadores de soro para anticorpos específicos contra a doença. E ainda, cada vez mais, vocês vão ouvir falar de uma possibilidade que ainda é controversa, mas cada vez mais esse cenário pode acontecer, de o que se chama passaporte imunológico, ou seja, saber de antemão se aquele indivíduo já tem anticorpos que conferem imunidade ao vírus e, a partir daí, aceitar ou não esse indivíduo para viajar. Os Estados Unidos recentemente publicou uma ideia de que, no futuro, só aceitará no seu país indivíduos que já tenham anticorpo IgG do vírus e, portanto, não mais transmitem e estão imunes para o coronavírus. Então, percebam cada vez mais a aplicabilidade do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de decisão particular, individual, para uma empresa e até de viagem para países, da testagem cada vez mais da população. Como eu comentei, todo teste tem a sua sensibilidade e a sua especificidade. Ou seja, todo teste tem sua chance de acertar e sua chance de errar. Idealmente, o teste perfeito seria aquele que nunca errasse, que nunca vai errar frente ao seu uso, que vai ter a maior sensibilidade e a maior especificidade. Só que esse teste para a Covid-19 perfeito ainda não existe. Existe associação de testes no momento correto para se chegar a um diagnóstico mais preciso. O que tem se divulgado muito é que o PCR, que é um exame molecular, tem a sua ação prioritária para quem está tendo sintomas virais. Esse indivíduo, entre o 4º ao 7º dia, tem uma alta chance do teste PCR positivar. Existe a chance, mesmo assim, dele ser negativo? Existe, mas é menor se for feita em pacientes sintomáticos entre o 4º ao 7º dia. A chance dele ser positivo e ser falso esse diagnóstico é muito pequena. O valor preditivo positivo dos testes é muito grande. O valor preditivo negativo, nem tanto. O que significa isso tecnicamente? Quando um teste dá positivo, a chance dele realmente mostrar a infecção pelo coronavírus ou o status de infecção da pessoa é altíssima. Deve ser mesmo, até prova o contrário, a infecção pelo coronavírus. Ao passo, quando o teste vir negativo, tem que se pensar em que momento o indivíduo está. Possa ser um falso negativo. E aí, cada vez mais, a gente tem percebido que as empresas, as comunidades, as pessoas individualmente, estão se testando com os testes sorológicos, porque o intervalo para fazer esse teste ideal é maior. Então, um indivíduo, por exemplo, assintomático, ele consegue ter uma reprodutibilidade para o teste que é confiável, principalmente se de um bom fornecedor, se ele tem um registro pela Anvisa para atuar no Brasil, se ele foi testado com a população brasileira, se ele tem um órgão que chancele. Nesses locais onde é bem feito o teste sorológico, da maneira correta, com a correta coleta de sangue, com a correta leitura, os testes sorológicos vão ter cada vez mais aplicação. Até porque eles são pouquíssimo invasivos, menos traumáticos até, ou menos sintomáticos ou menos danosos que a coleta do próprio
PCR. Então, cada vez mais vocês vão ouvir falar dos testes sorológicos para uso na população em geral assintomática. Como que é o processo, então, de um teste sorológico? A primeira coisa a se entender é que existem vários fornecedores desses testes no Brasil, né? Alguns fornecendo para o Sistema Único de Saúde, outros fornecendo para o sistema privado. O fato é que ainda não existe em grande escala, mas o que existem, o importante é que todos se questionem qual é o fornecedor do teste. Se esse teste foi validado não só por órgãos regulatórios brasileiros, mas se foi validado na população brasileira. A partir daí, é feito como qualquer teste sanguíneo, né? Existe um cadastro, existe um formulário que tria sinais, sintomas, fatores de risco da pessoa. Isso tudo de maneira tem que ser sigilosa, com discrição, né? E a testagem do teste sorológico rápido é muito simples. Uma gota de sangue bem colhida por um profissional habilitado consegue colocar esse sangue num cassete, né? Que faz o sangue correr e ele vai perceber nesse antígeno se existe o anticorpo correspondente. E a partir daí, em 15 a 20 minutos, se recebe um diagnóstico por um profissional de saúde do teste ser positivo ou negativo para o IgG ou IgM. O IgM é o anticorpo de fase aguda, o IgG é o anticorpo da evolução da doença, que marca a imunidade do indivíduo, né? E a partir daí, percebam que fica muito fácil já triar o indivíduo se ele tem infecção aguda, se ele é suscetível ou se ele já está imune. Esse teste assemelha muito com o que os senhores já devem ter visto, por exemplo, com um teste rápido de gravidez. Ao invés de passar a urina, se coloca uma gota de sangue com o seu reagente. E a partir daí, após poucos minutos, se tem um diagnóstico. Obviamente, tudo depende do ser um fornecedor credenciado, validado, e que a equipe que for fazer essa testagem seja habilitada, inclusive para ter o sigilo com o paciente e dar a orientação correta frente a um resultado que não é comum para o leigo, seja ele IgG positivo, IgM positivo ou os dois ausentes. Mas a adoção desse processo sistemático, com critério, sigiloso, com laudo, com responsabilidade técnica, cada vez mais vai ser uma realidade no Brasil e já ocorreu nos países que agora já estão com a pandemia controlada. Quanto mais se testar a população, em especial também aquela população assintomática, mais facilidade vai ser em direcionar as orientações de retorno pós-quarentena. Com essas informações, eu queria deixar vocês à vontade para fazer perguntas pelo site e a gente vai comentando pergunta a pergunta. Então, vamos aqui para o chat. A Maria participa aqui, eu agradeço. Eu acho que ela estava comentando que não estava conseguindo ouvir. Eu acho, tomara que ela tenha conseguido ouvir o restante. A Silvia participa aqui, eu agradeço. Qual a melhor estratégia para usar os testes em indústrias? Olha, diversas experiências no mundo e já no Brasil têm acontecido. A primeira estratégia das indústrias vai no sentido de orientar o seu colaborador a se auto-informar se ele tem algum sinal ou sintoma que possa ser semelhante à Covid-19. Então, a auto-informação. Olha, estou doente, então preciso ser afastado porque eu tenho sintomas de gripe. E até prova o contrário, gripe no Brasil é a Covid-19. A outra estratégia das empresas é avaliar a temperatura na chegada. E funcionou bastante, principalmente na rede do SESI. Agora, a testagem, que é a tua pergunta específica, ela pode ser feita de diversas maneiras. Por exemplo, nos indivíduos que não têm sintoma algum, que não são grupo de risco, por exemplo, e que começam a voltar às atividades presenciais na empresa. Esse grupo, por exemplo, pode ser testado com toda a segurança do ambiente, com os indivíduos distantes uns dos outros, e em 15 minutos ter o resultado
se ele é suscetível ou se ele já tem imunidade. E como eu comentei, muitos trabalhadores podem nem saber e já estão com imunidade ao vírus. E, por exemplo, poderiam, se IgG positivo, voltar para uma linha de frente de atuação, uma vez que eles não só não transmitem mais, como não pegam mais o coronavírus. A gente só não sabe se o indivíduo que está com IgG positivo, se a imunidade vai durar o resto da vida, a vida inteira, ou só durante essa pandemia. Mas já é uma decisão importante para a empresa. Qual a diferença entre teste de antígeno e teste sorológico? Olha, a sorologia é toda vez que eu vou fazer um estudo do sangue. Esse estudo do sangue, a sorologia, ele pode testar anticorpos ou antígenos. O antígeno é uma partícula, uma parte de proteína do próprio vírus. Esses testes de antígeno estão pouco usados no Brasil. O que a gente mais usa no Brasil, sorológico, são os testes que vão procurar o anticorpo IgM ou o anticorpo IgG. O anticorpo IgM mostra que o indivíduo agudamente está com infecção e está transmitindo, e o anticorpo IgG mostra que ele já teve contato com o vírus há dias atrás e que já montou imunidade, e, portanto, não transmite mais e, portanto, não pega mais nessa pandemia. Então, a sorologia, ela pode ser feita da maneira tradicional, com sangue levando para o laboratório, ou também pode ser feita essa pesquisa na ponta de dedo, que é esse teste que eu exemplifiquei para vocês, que em 15 minutos tem um resultado. E é o que tem sido chamado como teste rápido. O Paulo Augusto participa aqui, eu agradeço. No momento que um funcionário testa positivo para a Covid, o correto não é testar todos os colaboradores que compartilham o mesmo ambiente? Paulo, obrigado pela tua pergunta. Veja, a resposta aqui, a recomendação técnica é que não, porque, segundo os estudos que a gente tem até hoje, a gravidade para tomar uma conduta é naquele indivíduo que mora com alguém. Então, se alguém testa positivo para a Covid, eu estou imaginando que o teste que você fala é o IgM, né? Que testa positivo para infecção aguda, ou que faz o PCR e está com infecção atual. Testar todos os colaboradores não é uma obrigação. O que se faz é tirar esse indivíduo da circulação dos colaboradores, ele fica em quarentena, e as pessoas que moram com ele também vão para a quarentena. Agora, é recomendável que as pessoas que tiveram contato possam fazer o teste na medida que exista essa oferta. Mas não é uma imposição, é uma recomendação de boas práticas, né? O que se faz até hoje, está fazendo no Brasil, é um indivíduo positivo é afastado e naqueles colegas de trabalho se observa atentamente e se estimula que cada um se perceba os sintomas. Percebeu o sintoma e aí é orientado pela equipe médica. Mas não existe uma obrigatoriedade. Muitas empresas estão adotando essa política que você comentou. Outra pergunta aqui, obrigado. Qual o custo desse teste para a empresa? Então, Norberto, obrigado pela participação. Hoje podemos confiar no teste que foi liberado para as drogarias? Veja, o teste não é pouco investimento. Obviamente, cada fornecedor, a depender do volume, faz a relação comercial com as empresas. Quanto mais testes, mais barato fica. Mas o mais importante não é o valor em si do teste, né? O mais importante é a segunda parte, a pergunta do Norberto, é a confiabilidade. Porque existem vários fornecedores, do menos importante ao mais importante, ou seja, o que tem mais rigor ou menos rigor. O importante é que quando vocês contratem uma compra de teste, vocês saberem qual é o fornecedor e se esse fornecedor tem registro de Anvisa e tem validação de órgãos que testam esses fornecedores no Brasil, com sangue brasileiro, com a população brasileira. Por exemplo, existe a Confederação Brasileira de Diagnósticos Laboratoriais, que tem chancelado ou não os testes de maneira transparente, colocado nos sites públicos. Então, se pode comparar facilmente se aquele fornecedor que está pleiteando vender um teste para uma unidade, um laboratório, tem chancela para funcionar. Então, mais do que o valor em si do teste, que isso é uma relação comercial, de quanto maior a procura, ter essa guerra comercial, mas mais importante é saber se o teste tem a validação. Boa parte dos testes que existem em algumas localidades tem muito baixa acurácia.
E essa baixa acurácia depende de vários fatores. Primeiro, a qualidade do teste. Então, como eu te comentei, se ele tem uma chancela de um órgão federal, institucional, de que o teste funciona. Mais do que isso, o que pode influenciar nos testes é a coleta. Se tem uma equipe treinada para coletar o sangue. E terceiro, e mais importante, o teste pode ser bom, pode ter sido bem coletado, mas a leitura não é habitual. Existem erros de leitura. Então, a equipe que vai dar o laudo também precisa ser treinada para fazer essa leitura corretamente. Tá certo? Mais uma pergunta aqui. Você acha que futuramente o passaporte imunológico será usado para locais públicos ou até para contratações ou retorno de afastamento? Eu acho que nesse nível não. Minha impressão técnica é que não, porque existe maior do que a lei sanitária, a lei que eu não posso ser preconceituoso ou posso minimizar ou prejudicar alguém numa contratação por qualquer laudo de saúde, né? Lembrar que a Covid é uma doença, né? Então eu não posso minimizar ou prejudicar a contratação ou um retorno de afastamento mediante a isso. Mas eu acredito sim que o uso para deslocamentos para países cada vez mais vai ser mediante a testes sorológicos. Isso já existe, por exemplo, em outras situações. Por exemplo, já se obriga para ir para algum país ser vacinado para a febre amarela ou ter a marca da vacina para BCG. Então, a tendência para uma pandemia teve um impacto econômico enorme e nós precisamos retornar às atividades econômicas. Eu acredito que vai se exigir em algum momento, em alguns países, ter a sorologia que mostra um anticorpo de imunidade, tá certo? Mas não acredito que isso vai ser um empecilho a contratar alguém ou, por conta disso, demitir. Isso eu acho que não, porque existe uma regra maior do que a sanitária. Outra pergunta, qual a eficácia dos testes rápidos após meses de suspeita de contaminação? A eficácia é boa, desde que o fornecedor seja adequado, validado, com as chancelas no Brasil, e desde que a equipe seja treinada para a leitura e para a coleta. Vou dar um exemplo. A maior parte de qualquer teste que é feito no Brasil e no mundo, qualquer que seja ele, independente para Covid ou não, existe a chance de erro. E muito dessa chance de erro é o que a gente chama de pré-analítico e pós-analítico. O que é isso? É antes do exame e após o exame. Se o teste rápido, validado, com um bom fornecedor, ele não é colocado a gota correta de sangue, é colocado só uma pequena lâmina, um fiasco de gota, ou a leitura é feita de maneira errada, por melhor que seja o teste, ele vai dar um erro. E não é por problema do fornecedor, é por problema da equipe não adequadamente treinada para a coleta e para a leitura. Então, se um teste rápido tiver um bom fornecedor, validado para a população brasileira, chancelado, tiver uma equipe que colete adequadamente, que faça a leitura correta, eu acredito que até pelo valor que pode ser do investimento, que isso seja a nova regra para as diferentes regiões do Brasil, diferentes bairros, diferentes comunidades. Tudo depende da capacidade dessa coleta, leitura e bom fornecedor. Outra pergunta, qual a eficácia e a eficácia para esse mês após é um indicado, porque o indivíduo que tem sintoma, o melhor exame é o PCR, aquele teste mais invasivo no nariz, na garganta, que tem, mesmo assim tem chance de errar se não for coletado entre o quarto ao sétimo dia. Então, quem tem sintoma é o PCR, é o melhor exame. Mas para quem não tem sintoma, ou quem já faz bastante tempo que teve sintoma, mais de 14 dias, o melhor exame são as pesquisas de anticorpos, certo? Luiz pergunta aqui, obrigado. Qual a diferença entre a leitura do resultado obtido no teste rápido e no teste sorológico por quimioluminescência? A leitura, a diferença, basicamente, é a equipe dentro de um laboratório com mais calma, para uma equipe que tem que ser treinada para ali, na linha do cuidado, point of care, estar habilitado para fazer esse teste. Então, a leitura depende de treinamento. Quando o sangue vai para um laboratório e passa pelo processual de dias do laboratório, isso tem uma
testagem da leitura e uma comprovação no processo do laudo, né? O teste rápido, até porque o laudo é feito em 15 minutos, né? 20 minutos já tem uma resposta. Se aquela equipe não for treinada, validada para fazer aquela leitura correta, existe a chance do erro. E é por isso que ainda existe muita relutância em aceitar os testes rápidos para a prática diária. Apesar de que ele tem uma facilidade enorme em rapidamente dar o diagnóstico para a população da situação em relação à infecção, o risco é uma leitura errônea, e é por isso, ou uma coleta errônea. E é por isso que tem se preferido o sangue que vai para o laboratório, coletado no ambiente controlado, e a leitura é feita e rechecada por profissionais, do que os testes que são colocados, por exemplo, em posto de gasolina, que eu tenho visto bastante, que a gente não tem certeza se aquela equipe está adequadamente treinada para coletar e fazer a leitura em 15 minutos. Eu acredito que cada vez mais, até porque não é nada de muito excessivo raciocínio ou impossível de treinamento, quanto mais tiver esse teste disponíveis, mais vão ter equipes treinadas adequadas para isso. O Diogo aqui pergunta, muito obrigado. O colaborador deixa de transmitir a partir que o resultado aparece GG positivo? Perfeito, Diogo, é isso mesmo. Uma vez que eu tenha anticorpos documentados, ele tem imunidade, e eu sei também que ele não mais transmite. O mesmo raciocínio pode ser feito para o IgM. Quando ele tiver IgM positivo, eu sei que ele é transmissor e eu sei que ele está com infecção aguda. Tá certo? Então, olha quanta informação quando um teste bem feito e bem qualificado informa, por exemplo, para a empresa. Eu consigo separar esse indivíduo. Imagina um indivíduo, dou sempre o exemplo, nós soubemos de uma experiência numa empresa em que 50 funcionários foram testados e 6 deles tinham IgM positivo. Esses 6 prontamente não circularam e não sentiam nada, completamente assintomáticos, né? Nem sabiam de onde foi o contato. Esses 6 foram afastados, orientados, acolhidos, então aquela população dos 50 trabalhadores ali foi protegida, né? Bem como o indivíduo que teve o IgM positivo também foi preservado e orientado caso apresentasse algum sinal de gravidade. Então, olha quanta informação o teste revela, né? Outra pergunta aqui, obrigado. Quando o IgM está positiva e o GG é negativo, quanto tempo depois devemos testar novamente para observar IgM negativou e GG positivou? Excelente pergunta. Olha, a situação é a seguinte, eu consegui detectar um anticorpo, só que eu detectei o IgM. Quanto tempo depois para o IgM fazer o IgG ficar positivo? Geralmente, 14 dias após, né? Então, eu tenho um IgM positivo, dali a 14 dias dessa testagem, em média, esse IgM tende a cair e o GG positivar. Tá bom? É obrigatório fazer isso? A rigor, não, essa segunda testagem. A não ser que você queira ter uma documentação de que você virou IgG apostando no passaporte imunológico, como a gente comentou. Mas para efeitos práticos de conduta numa empresa, eu vou isolar esse paciente por 14 dias e após isso ele volta naturalmente, sem prejuízo, sem risco para a empresa, após os 14 dias. Não preciso documentar obrigatoriamente, a não ser que ele queira ter esse exame documentado para ele. Mas a conduta não muda, tá certo? Mas, respondendo a tua pergunta, 14 dias em média, após eu vou ter a positivação do IgG. A Débora pergunta aqui, eu agradeço. PCR positivo, após 14 dias de quarentena e assintomático, pode voltar a trabalhar? A resposta é que sim. A gente sabe que o PCR é uma amplificação, um aumento, um exagero do material genético do vírus. Eu posso ter um PCR positivo e o vírus já está morto. Eu peguei partes do vírus morto detectado. Então, se eu acompanhei esse indivíduo, sei que ele está completamente assintomático,
Já fez 14 dias que todos os estudos mostram que após 14 dias de isolamento não se transmite mais. E mesmo assim existe um PCR positivo, esse é o falso positivo. Existe material genético do vírus, só que não tem vírus viável, não tem vírus vivo, não tem vírus mais infectante. Por isso que percebam, não temos um teste ideal. O PCR é um padrão ouro para o indivíduo que tem sintoma, mas ele pode dar um falso positivo exatamente nessa situação que a Débora comentou, tá bom? Então ele pode sim voltar a trabalhar após 14 dias de quarentena, assintomático, mesmo com PCR positivo, porque é só partícula não infectante do vírus, tá bom? A Ana também que participa, eu agradeço. Uma vez que a pessoa faz o exame e consta negativo, cabe refazer toda vez que demonstrar sintomas? A resposta é sim, cabe sim. Agora, se isso é custo efetivo, que é a dificuldade. A gente sabe, tecnicamente, Ana, que cada vez mais a recorrência da testagem vai ser o novo normal. Eu tive contato ontem com a equipe de Minnesota, e que lá, óbvio que a situação financeira daquele país, daquele estado é bem diferente do que a gente conta no Brasil, mas eles ficam testando nos colaboradores a cada 14 dias e um subgrupo a cada 4 dias, todos os colaboradores negativos. E isso eles conseguiram detectar um indivíduo que positiva, já tira ele do time e não está tendo caso de infecção no grupo. Agora, veja, lá a realidade é outra. Essa realidade ideal não vai ser tão fácil aqui implantar no Brasil, mas vai ser um novo normal ficar testando de tempos em tempos aquelas pessoas que deram negativo, né? Outra pergunta aqui do Monteiro, obrigado. Tem casos que realizaram teste e podem dar positivos, ambos para IgM e IgG? Como posso classificar o resultado? Perfeita essa pergunta, eu tenho encontrado diversas vezes esse resultado. Quando eu tenho o anticorpo IgM e IgG no exame positivos, a interpretação é que já se formou IgG. E isso tem mais peso para uma conduta. Se já se formou IgG, significa dizer que eu já detectei anticorpos de imunidade. Ou seja, o indivíduo não mais transmite e ele está imune ao vírus durante essa pandemia, pelo menos. E como o teste foi muito sensível, ele acabou detectando um pequeno número lá de IgM, de fase aguda. Então ele pegou bem na fase da viragem, em que o IgM começa a cair e o IgG começa a aumentar. É a situação que você colocou. Na prática, como é que eu me comporto? Eu me comporto como IgG positivo, ou seja, ele está imune, não transmite mais, pode voltar a trabalhar tranquilamente. É aquela inveja branca, né? De preferência, você está assintomático, é o que todo mundo queria ser, né? IgG positivo e não ter sintoma nenhum. O Vitor também pergunta aqui, obrigado, Vitor. Os funcionários que ficaram 14 dias em quarentena, no seu retorno, seria importante o teste rápido? Não seria importante, a não ser para uma documentação oficial, para uma viagem, se isso virar regra, o tal do passaporte imunológico. Mas, veja, se ele ficou 14 dias em quarentena por coronavírus, após 14 dias eu sei que ele vai ter imunidade e eu sei que ele não vai transmitir mais. A única exceção, que possa ser o que você esteja perguntando, Vitor, é se eu isolei ele em quarentena porque ele tinha sintomas de viral, mas eu não confirmei que era o coronavírus. Aí vai ter a pena testar, porque vai que ele teve esses sintomas virais e foi afastado por um vírus de gripe comum. Não é isso? A gente tem afastado pelos sintomas, mesmo que não se confirme. Então, se eu não tenho certeza que o que ele teve para o afastamento de 14 dias foi coronavírus, aí cabe sim, seria importante o teste rápido. Sabendo que a maioria realiza o exame para confirmar... entendi. Sabendo que a maioria não realiza. Perfeito, Vitor. Agora eu entendi a tua pergunta por completo. Se eu afastei um indivíduo por 14 dias porque ele tinha sintomas virais de gripe, mas eu não confirmei que era coronavírus, idealmente, quando ele retorna ao trabalho, seria importante eu testar para saber se foi ou não coronavírus que ele teve. Perfeito. Norberto Camargo também pergunta, obrigado. Exceto que após pegarmos Covid, não tem chance de pegar novamente? Sim, Norberto. Na luz
dos documentos científicos que nós temos hoje, dia 4 de junho de 2020, não existiu nenhum caso de Covid que se reinfectou com Covid. Então, nenhum caso no mundo de alguém que pegou o novo coronavírus, melhorou, e depois dele sobreviveu, pegou de novo. Então, a gente atribui na luz científica do dia de hoje que é certo que se pegou Covid, não tem mais chance de pegar durante essa pandemia. A gente não sabe se daqui a décadas, se voltar a acontecer essa pandemia, se ele continua imune. Mas enquanto durar essa pandemia, a gente considera ele imune, tá bom? A Silene participa aqui. Ela documenta que ela testou positivo no dia 21 de maio. Tem observado em alguns pacientes o fato de manter o IgM e o IgG positivo mesmo mais de 30 dias após os sintomas. Esse paciente podia ser liberado para voltar ao trabalho ou ser necessário solicitar o PCR? Não, ele pode ser liberado sim, porque o que vale é o IgG. Uma vez que ele montou o anticorpo IgG, o corpo dele está me dizendo que ele montou imunidade para o vírus. Então ele pode voltar a trabalhar tranquilamente, porque ele não transmite mais. Eu não preciso solicitar o PCR, correndo o risco, inclusive, de ter um falso positivo do PCR, ou seja, pegar algum material genético do vírus que não é mais infectante, está morto ali, e aí eu fico naquela coisa, olha, estou com vírus ainda. Não, você está com material genético do vírus, mas o que determina que você está imune a ele é ter feito o IgG, tá bom? A Letícia também participa aqui, obrigado. Qual é mais eficaz? Quimiluminescência ou teste rápido? O teste rápido é o imunocromatográfico. Vejam, tem vários relatos de prós e contra cada um deles. Do ponto de vista geral, o teste de quimiluminescência é melhor que o ELISA, mas o imunocromatográfico rápido é melhor que o quimiluminescente. Isso é teste geral, mas é pouca diferença. O que eu posso dizer que faz diferença entre um e outro é a qualidade do teste e a qualidade da equipe que faz a testagem e a leitura. Isso é diferente. Então, tem vários fornecedores de quimiluminescência ruins. Tem vários fornecedores imunocromatográficos ruins. Mas tem vários bons também, ou alguns bons, tá certo? E tem bons sendo coletados erradamente e lidos erradamente. Então, tem que ser uma conjunção desses fatores. O que eu te oriento, Letícia? Não checar só pela quimiluminescência ou imunocromatografia ou ELISA. É saber qual é o fornecedor, se ele é validado para o Brasil, se ele tem chancela da Anvisa, se ele tem chancela da CBDL, e qual que é a equipe que vai fazer a coleta, está treinada, e qual que é a equipe que vai fazer a leitura. Se tivesse esses três pilares, fornecedor adequado, equipe de coleta adequada, equipe de leitura adequada, a chance de um bom uso do teste rápido é enorme. Agora, o contrário não é verdadeiro. A Celene também que participa, obrigado. Acaba meu isolamento hoje, tem possibilidade de transmitir? Posso sair do isolamento tranquila? Fiz PCR no quarto dia negativo. Liberadíssima, Celene. Todo mundo está com inveja de você. Você já passou por essa pandemia, tá bom? Poliana pergunta, obrigado. Até quando a pessoa com vírus pode ser transmissor? Então, o que se sabe hoje é que a pessoa, uma vez tendo o vírus e com sintoma, após 14 dias do primeiro sintoma, ela não mais é transmissora. Certo? Isso é científico. Existem alguns trabalhos já falando em torno de 7 dias, mas ainda não está pacificado isso. O que a gente trabalha cientificamente é 14 dias após o primeiro sintoma, você está na situação de não mais transmitir. Tá certo? Agora, o que precisa saber é se foi pelo coronavírus, não foi por uma outra gripe. Né? Obrigado pelo elogio, Sinara. A Carla aqui pergunta, obrigado. É possível IgG e IgM positivos? É, a gente tem encontrado. Às vezes o exame detecta um nível baixo de IgM e marca lá a tirinha rápida e consegue também pegar já um nível baixo de IgG acontecendo. Porque geralmente eles funcionam assim, o IgM aumenta e diminui.
quando o IgM está diminuindo, começa a aumentar o IgG, que aumenta e fica. Então, às vezes, pegou bem nessa intersecção. O IgM caindo, mas ainda é detectável, mas já começou a subir o IgG. E como funciona o laudo disso? Prevalece o IgG. O indivíduo está imune. O indivíduo não mais é transmissor. O indivíduo é o que todos nós queremos ser um dia, sem sintomas, né? A Ana que participa, obrigada. Também perguntando se IgG e IgM forem positivos, o paciente não é mais transmissor, porque o que vale é o IgG, certo? Se o funcionário ficou 14 dias isolado, porém mantém sintomas como anosmia, ele pode voltar ao trabalho? Essa é a exceção. São 14 dias do primeiro sintoma, mas o indivíduo tem que estar assintomático, sem nenhum sintoma, tá bom? Então, se ele tem alguma coisa ainda, é prudente, é correto e é orientado continuar em isolamento, tá bom? Não é o comum, né? Pode acontecer, porque na medicina, no amor, nem nunca e nem sempre, né? Mas, geralmente, após 14 dias, os sintomas todos sumiram, né? Luiz aqui pergunta, obrigado. Quando o indivíduo assintomático apresenta um resultado de exame sorológico no limite, que dá um indeterminado, reagente 1,4, qual seria a conduta? Repetir o teste? E em quanto tempo? Perfeito. Repetir o teste, Luiz, porque, lembra que eu comentei? A chance de dar um falso negativo existe. É até alta, ou não desprezível. Agora, a chance de um falso positivo é pequena. Então, o que acontece aqui é que, às vezes, não deu tempo ainda de subir o nível do anticorpo. Então, se orienta a repetir o teste, em especial em 14 dias, para dar tempo de subir. Tá bom? A Luciana aqui pergunta, obrigado. IgM positivo e IgG positivo. Pode voltar a trabalhar? Pode. O que vale é o IgG. Ele está imune e não transmite mais. Percebam, olha, que é muito frequente, estou vendo aqui pelas perguntas, eu já tinha percebido aqui na prática, é muito frequente encontrar nos testes rápidos IgM e IgG positivos. Perfeito, pessoal. O que vale é o IgG. Pegou bem naquela intersecção, quando a IgM está caindo e o IgG subindo. O que vale é o IgG, pode voltar a trabalhar, está imune enquanto durar a pandemia, pelo menos, e não mais transmite. Obrigado pelo elogio, Vitor. Silvia também. Monteiro, obrigado. Outros perguntam aqui, existe a possibilidade de um paciente ter a doença e não desenvolver o IgG? Existe a possibilidade de não ser detectável no exame, porque o exame pode dar um falso negativo, mas ele vai desenvolver no corpo dele o IgG, tá certo? Eu posso não conseguir detectar no exame e precisar repetir, mas dentro do corpo dele vai formar IgG, tá bom? É possível, assim, uma reinfecção? Não. Então, não é documentado até hoje, desde o primeiro dia que surgiu a pandemia até agora, nenhum caso de reinfecção. Então, o indivíduo fez a doença, ele vai montar dentro do corpo dele anticorpo de imunidade, que é o IgG, e não vai se reinfectar. Se isso dura o resto da vida, a gente não sabe. Mas enquanto durar essa pandemia, isso é ponto pacífico entre os cientistas e os médicos. Tá bom? O que pode acontecer é o teste não conseguir detectar, e você tem que repetir, tá certo? Então, não detectar no teste não significa que não existe IgG. Significa que o teste foi limitado para detectar. Apenas isso, tá bom? Obrigado, Luiz, pelo elogio. Onde posso encontrar um treinamento ideal de coleta e leitura de exames de teste rápido? A maioria dos protocolos da saúde é subjetiva e orienta a checagem manual. Perfeito. As orientações existem pelo Ministério da Saúde, em alguns fornecedores, em YouTube. Na verdade, o que a gente aconselha é procurar equipes que já têm um histórico de treinamento e que tenham um histórico já de testagem, né? Basicamente, como você vai saber disso? O histórico profissional daquela empresa, daquela universidade, daquela instituição que está por trás do serviço teste, porque o teste não é só fornecer o produto, é fazer isso que a gente comentou, é saber coletar. Então, basicamente, é tentativa e erro de investigar o histórico daquele time de treinamento. É a única maneira. Né? Qual instituição está por trás?
Quem são as pessoas? Qual é o time? Qual é a experiência nisso? Por exemplo, a Confederação Brasileira de Diagnósticos Laboratoriais tem feito isso e publicado no site os fornecedores ideais, né? E tem feito parcerias para validar as equipes, né? Então, é uma maneira pública, gratuita de checar. Fora isso, é a pesquisa individual de saber quem é a equipe por trás. Outra pergunta aqui. Os pacientes que já positivaram para IgG e, portanto, estão imunes, podem voltar aos costumes normais e não usar mais máscara? Excelente pergunta, Letícia. Do ponto de vista de infecção, sim. A questão é que é educativa. Imagina que eu tenho IgG, eu documentei, e, portanto, eu estou imune, eu não mais transmito, mas eu vou sair à rua ou vou a algum mercado e não uso máscara. As pessoas não vão saber que eu tenho IgG, que eu tenho esse passaporte. Então, ainda no nosso normal, significa dizer que eu preciso usar a máscara e fazer os bons hábitos por uma questão de educação do todo. Eu não vou conseguir, num avião, no mercado, ou até numa praça, não usar máscara e gritar lá e falar, olha, eu já tenho IgG, já estou imune. Então, eu vou precisar ter esse convívio usando máscara, pensando no todo da educação da população, na saúde populacional. Mas não mais porque eu transmito ou tenho um risco de pegar, tá bom? Obrigado, Luciana, pelo elogio. Outra pergunta aqui. Agradeço... obrigado novamente. Obrigado, Vitor. Vou ver se tem mais perguntinhas aqui. Acho que tem mais 30 segundos. Eu respondi do IgG/IgM. Pessoal, eu fico muito feliz pelas dezenas de perguntas aqui. Agradeço a Mantras pelo momento aí do contato com vocês. Espero ter mais lives nesse sentido. E procurem se informar bastante sobre a testagem, porque deve ser o nosso novo normal. As perguntas eu estou anotando aqui para sempre preparar a apresentação baseada nas perguntas e tornar mais aproveitável. E agradecer por esse momento em que o médico vem falar à comunidade, que também é importante para o médico esse lado da comunicação com as pessoas que estão no enfrentamento. Tá bom? Um bom dia a todos, aproveitem e se cuidem.